Olá, Teacher Andréa Gil com você. E hoje eu vou estar falando sobre o futuro, sobre formas de falar no futuro em inglês. Sim, temos mais de uma forma. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre duas formas. O livro que eu estou usando como base para falar sobre o futuro com vocês é um livro chamado Think. É esse livro aqui, a capa dele é essa aqui e eu estou usando a segunda edição. Na unidade 10 desse livro, vocês podem ver aqui que no Objectives, ele tem uma parte de gramática. Um pedaço da gramática fala sobre be going to, que é uma forma da gente se referir ao futuro. E outra parte é o present continuous, que também é uma forma de nos referirmos ao futuro. Aqui, logo de início, ele fala de be going to for intentions. Primeiro, eu quero lembrar para vocês o que é esse be no be going to. Vamos lá. É o nosso amado verbo to be. Ah, sim, ele está aqui de volta. Ele nunca desaparece, ele está sempre junto da gente. Então, vamos lá, gente. Futuro, be going to. Então, vamos lembrar. O verbo to be, ele tem esse nome, verbo to be. Só que apesar dele ser chamado de verbo to be, quando a gente usa ele no presente, ele muda completamente. Ele pode ser usado de três formas. Nós temos três tipos de verbo to be no presente. O primeiro é o am, o segundo é o is, e o terceiro é o are. Mas a gente só pode usar esses verbinhos numa determinada situação. Como assim, teacher? Vamos lá, gente. A gente tem o que a gente chama, no inglês, de pronouns. O que é isso? São os pronomes em português. Em português, a gente tem o pronome eu, tu, pronome pessoal, né? Ele, nós, vós, eles. Em inglês, a gente também tem. Em inglês, o eu é I, o tu é you, é um você, tá? Ele é he. Temos também o she, que é ela. Temos o nós, que é o we. O vós seria o z, eles. Então, a gente vai usar they. Aqui, deixa eu apagar aqui. Agora, só lembrando, tá? You significa tanto você como vocês. Sim, gente, bateu a preguicinha aqui e eles usam a mesma palavra para falar você, you, ou vocês, you. O they também, vamos lembrar aqui. O they significa eles e também significa elas. Outra vez a preguicinha bateu. O they vai ser usado para as duas coisas. E por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente saber como a gente vai usar o verbo to be. O am, a gente vai usar sempre que antes, sempre quando a gente tiver o I como pronome. Aí vai ser I am. O is, a gente vai usar quando a gente tiver o he is. Quando a gente tiver o she is. E quando a gente tiver o it is. Já o are, a gente vai usar quando a gente tem o you, esse you, vocês já sabem que pode ser tanto você como vocês. A gente vai ter o are também quando a gente usa o we, quando a gente tem o they também. Então, a gente tem três tipos de verbo to be. A gente tem no presente, né? A gente tem o am, a gente tem o is e a gente tem o are. E como é que a gente sabe qual que a gente usa, teacher? Vai depender de quem vem antes dele. Se for o I, a gente vai ter o am. E a tradução é eu sou ou eu estou. Sim, o verbo to be pode ser ou estar. O is a gente tem aqui e a gente vai usar se aparecer o he, o she e o it. E a tradução é ele é ou ele está. E aqui é o are, que vamos utilizar nessas situações que estão aqui. Tá bom, mas, teacher, você não falou que ia explicar o futuro? Por que você está embolando aí o meio de campo falando de verbo to be? Calma, calma. Porque esse futuro que eu vou explicar para vocês, ele usa o verbo to be. Ué, mas esse verbo to be que você está me falando, teacher, não é no presente? Sim, esse verbo to be que eu estou falando é no presente.
Mas, quando a gente vai falar do futuro, a gente vai usar o verbo to be no presente, que doido, sim, mais o going to. Vamos ver como é que isso funciona? Então, vamos lá, olha só. Eu falei para vocês que a gente tem o be going to para falar de futuro. Mas não é qualquer futuro, não. Prestem atenção. A gente só usa o be going to para falar daquelas situações em que a gente tem intenção de fazer algo. Para falar daquelas situações que a gente pretende fazer algo no futuro. Porque se a gente já tiver marcado alguma coisa com alguém no futuro, a gente não vai usar o be going to. Se a gente está fazendo assim uma previsão de algo que vai acontecer no futuro, a gente não vai também usar o be going to. Vamos usar o be going to apenas naquelas situações em que a gente tem intenção de fazer algo. A gente pretende ainda fazer algo. Eu vou dar aqui exemplos para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu pretendo ir à praia semana que vem, tá? Então, eu quero dizer que eu vou à praia semana que vem, mas eu ainda não marquei nada. Então, como é que eu vou escrever? I'm going to the beach next week. Eu vou à praia semana que vem. Eu sei que em português a gente vai usar eu vou à praia semana que vem se a gente já tiver marcado com alguém e se a gente tiver a intenção de ir. A gente usa a mesma forma, mas em inglês não. A gente vai usar I'm going to the beach next week apenas se eu tiver a intenção de ir. Se você tiver marcado com alguém, vai ser outro tipo de futuro. Então, reparem que aqui eu usei o verbo to be, am. E depois o going to, fica tudo igual. Por isso que eu mostrei para vocês, relembrei o verbo to be antes, porque olha só o que eu vou falar para você agora. Ele vai ao parque tomorrow. Ah, reparem que aqui não é mais am, é is. E por que é is, gente? Ah, porque o verbo to be depois do he no presente é sempre o is. Então, vai ficar assim, a tradução. Ele vai ao parque amanhã. Combinado? Então, foi por isso que a gente viu o verbo to be para aprender, para entender um pouquinho mais desse futuro. Agora, vamos lá. Agora, eu quero falar o seguinte para vocês. Tudo bem, tá? Mas, professora, como é que eu vou saber, assim, numa prova, se eu vou usar, né, o going to, se é uma situação que é só uma intenção, ou se é uma situação que foi marcada, agendada com alguém? Gente, a frase, na maioria das vezes, vai deixar isso muito claro. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo desse livro, do livro Think One, tá? A gente está na página 94 do livro, segunda edição, tá? E aqui está dizendo claramente, olha, be going to for intentions. Então, vai ser usado quando tiver intenção. Olha esse exemplo aqui, olha. Today, we... Aí você tem que preencher com o verbo to be aqui. Qual é o verbo to be depois de we? Vocês lembram? É o are. Então, vai ser assim, ó. Today, we are going to explore Central Park. Hoje, nós vamos explorar o Central Park. Olha, tá dizendo se você marcou com alguém, agendou? Não tá. Então, posso usar o be going to, porque eu não sei se eu agendei, se eu não agendei, se a pessoa que está falando agendou alguma coisa com alguém. Agora, prestem atenção no outro tipo de futuro que eu vou trazer para vocês. O outro tipo de futuro é o futuro que a gente usa o present continuous. Calma aí, professora. Calma aí, teacher. Agora a coisa ficou maluca. Present continuous para futuro? Sim, ficou maluca, mas se você está aqui comigo, você vai entender e vai achar muito fácil. Vamos relembrar o que é o present continuous? O present continuous, o próprio nome já diz. Normalmente, a gente usa para presente que está continuando, que está acontecendo. Vou te dar um exemplo, vamos lá. Se você quer dizer, eu estou estudando agora, você vai usar o verbo to be, porque vamos lembrar que o verbo to be significa ser ou estar. Então, você vai dizer, I am studying
Now. Sim, ele ganhou o ing, o verbo, gente, prestem atenção. Olha só, como é que a gente faz uma frase com o verbo to be? Vai ter o sujeito, que pode ser o nome de uma pessoa, o nome de um animal, que pode ser um pronome. O que é pronome? He, she, it. E depois do sujeito, a gente vai ter o verbo to be. E esse verbo to be, gente, só lembrando aqui para vocês, ele pode ser o am, o is ou o are, porque eu estou falando de presente, e vai ser am, is ou are, dependendo de quem vem antes dele. E preste atenção, o que mais? Ele vai ter um outro verbo mais ing no final. Então, essa é a estrutura que tem o present continuous. Sujeito, verbo to be e verbo com ing. É o que temos aqui, olha. I am, sujeito é I, am é o verbo to be, study é o verbo normal com ing, não. Então, tá bom. Então, normalmente, a gente usa o present continuous para coisas que estão acontecendo agora. Um outro exemplo, para vocês lembrarem de como o verbo to be pode variar. He is studying. Não. Por que é isso, professora? Porque o verbo to be com he é o is. Então, vamos lá. Agora eu vou falar com vocês de present continuous usado no futuro. Olha só, gente, que coisa interessante. Present continuous no futuro. Como é que é isso, gente? É a mesma estrutura, tá? Por exemplo, I am studying tomorrow with Alessandra. Aí, quem não conhece o present continuous para o futuro vai achar que quem fez essa frase ficou doidão. Por quê? Porque se I am studying eu estou estudando, como é que pode ser tomorrow, que é amanhã? Eu estou estudando amanhã? Não, quando a gente está fazendo alguma coisa agora. Mas não. A gente tem a possibilidade, sim, do present continuous para futuro. Quando? Quando a gente marcou alguma coisa com alguém. Quando a gente reservou lá na agendinha da gente. Quando já está certo que vai rolar, que vai acontecer. Então, prestem atenção. Quando a gente tiver o present continuous sendo usado no futuro, é porque o encontro, o que vocês vão fazer já foi marcado, já está agendado. O que é diferente do que a gente viu antes. Vamos lá, vamos relembrar? Então, o que a gente está falando hoje, gente? Estamos falando de duas formas de futuro em inglês. E que formas são essas, professora? Quando a gente pretende fazer algo, mas a gente ainda não marcou, quando a gente pretende fazer algo, tem intenção de fazer algo, mas ainda não marcamos, a gente usamos o be going to. E aí a frase vai ficar assim: I'm going to the beach tomorrow. Ah, então quer dizer que você pretende ir à praia amanhã e não marcou? Isso. Se eu falar I'm going to the beach tomorrow, eu pretendo ir à praia amanhã e não marquei ainda nada com ninguém. Agora, prestem atenção. Se eu falar I am eating with Joana tomorrow. Ai, não, que coisa feia. A Titia botou Joana com letra minúscula. Não pode, né, gente? Nome de pessoa é sempre letra maiúscula. O que isso quer dizer, gente? Você está usando aqui o present continuous. E o que isso quer dizer? Present continuous no futuro. Isso quer dizer que você marcou, que você já agendou, que já está certo, que você vai comer com a Joana amanhã. Simples, né? Com uma explicação dessa fica simples, não fica? Vamos voltar aqui. Quero mostrar para vocês alguns exercícios para vocês entenderem. Então, isso aqui, primeiro exercício, está falando do be going to for intentions. E aqui
ninguém diz data, ninguém diz nada. Está dizendo que a pessoa pretende fazer essas coisas no futuro. Agora aqui, olha, o que eu vou trazer para vocês também aqui, ó. Prestem atenção. A gente tem aqui, ó, present continuous for arrangement. Para coisas que já estão acertadas, para coisas que já estão certas, com datas. Olha aqui como é que fica diferente, olha. Oliver isn't coming to my house this afternoon. Por que eu falei o isn't, professora? Porque eu estou falando negativo. E aí eu estou usando o verbo to be no negativo. Isso aqui, ó, tá certo que ele não vai. Não está agendado. A gente já sabe o momento certinho. Agora eu tenho aqui uma pessoa que está certa que vai. Olha lá. Jessica and I are doing our homework tomorrow. Teacher, por que você usa o are? Não tem o I aqui, não tinha que ser o am? Não, meus amores, prestem atenção, não é eu, é Jéssica e eu. E aí vira o quê? Nós. Então, por isso que eu usei o are. We are doing our homework together after school. Nós vamos fazer nosso dever de casa juntos após a escola. Você marcou. Prestem atenção que aqui, onde a gente está usando present continuous, o que é o present continuous? Gente, relembrando, é o verbo to be, mais o outro verbo com ing ao final. Reparem que aqui que a gente está usando o verbo present continuous tem data, ó, aqui está Saturday, this afternoon, after school, já foi agendado. Já está certinho. Ficou claro para você? Me conta se ficou claro. Se tiver ainda alguma dúvida, me chama aqui embaixo e conversa comigo. Beijo, obrigada por estar comigo.